prezado buscador da verdade, você está ouvindo agora a revelação que pode, de forma absoluta e imediata, transformar toda a sua existência. Este não é um mero conselho, é o mapa para o seu tesouro mais profundo. Por séculos, a humanidade tem se debatido na busca por riquezas, saúde e amor, utilizando métodos que, na melhor das hipóteses, oferecem resultados instáveis e, na pior, trazem apenas o cansaço da luta. O segredo mais poderoso da vida não reside nas orações ansiosas ou nos rituais complicados, mas sim em sintonizar-se com uma linha direta de comunicação que já está instalada em seu ser. Este é o caminho mágico da intuição, e ele é a sua chave para a prosperidade real. E a oração no plano humano pode ser comparada ao ato de você ligar para Deus. A intuição é, sem sombra de dúvida, Deus ligando para você. A maior parte das pessoas vive e opera na dimensão da mente consciente, o campo do raciocínio humano, da dúvida e da aparência adversa. É neste campo limitado que nascem os medos, a descrença e a sensação de carência. Mas, para além desta camada superficial, existe um poder imensurável dividido em duas esferas, o subconsciente e o superconsciente. A mente subconsciente é como um poder bruto, uma força sem direção moral ou intelectual própria. Ela é a serva fiel que executa, em detalhes minuciosos, tudo aquilo que você imprime nela com sentimento. Seja aquilo que você sente profundamente, seja aquilo que você repete com convicção e emoção, o subconsciente absorve e se encarrega de manifestar em sua vida, até o menor dos pormenores. É por isso que o cuidado com o que se sente e com o que se fala é a primeira e mais vital das regras do jogo da vida. No entanto, acima de tudo, reside a mente superconsciente, o reino da intuição. Este é o seu elo com a inteligência infinita, a voz de seu interior. É dali que vêm as ideias perfeitas, as direções infalíveis e a sabedoria que transcende toda a lógica humana. O trabalho da sua vida é aprender a silenciar o clamor da mente consciente para poder receber as instruções claras e cristalinas do superconsciente. Muitos se perdem porque, ao receberem um vislumbre de intuição, permitem que o raciocínio humano, com suas dúvidas e análises, imediatamente o transforme em cinzas. O impulso intuitivo, a ideia pura, deve ser capturado e executado antes que a lógica o desfaça. A verdadeira fé, a fé mágica, é o motor que transforma este sussurro divino em manifestação. É um saber interior, uma certeza que não precisa de provas, porque a prova é você mesmo, agindo sobre o impulso da fonte. Você deve se preparar para receber o seu bem, mesmo que as circunstâncias externas gritem o contrário. A lei da preparação é o primeiro passo de ação que o move para fora da inércia do medo. O universo reconhece o seu movimento e o trata como um sinal de que você realmente crê. Você pode fazer todas as demandas ao suprimento universal, pedindo por qualquer coisa boa que o seu coração deseje, mas a sua oração só se completa quando você age imediatamente como se já esperasse receber essa bênção. Isso demonstra uma fé ativa, e é esta fé em movimento que irá imprimir na sua mente subconsciente a expectativa. Uma mulher que compreendia esta lei, por exemplo, embora estivesse em situação de falta, cultivava a sensação de opulência. A intuição a direcionou a comprar revistas de alto valor, não por necessidade material imediata, mas para saturar o seu campo de visão com imagens de riqueza e abundância, preparando o seu interior para a manifestação exterior. Você também pode cultivar a sua intuição, criando um hábito simples, mas profundo. Antes de se entregar ao sono, afirme com convicção: ao amanhecer, saberei exatamente o que fazer. Ouça este ensinamento com atenção, pois ao fazê-lo, você está abrindo um canal para que a sua sabedoria interior lhe entregue a resposta perfeita enquanto a mente consciente repousa. Ao despertar, a ideia, a direção ou o caminho se manifestarão em sua consciência. Aprenda a confiar neste primeiro vislumbre,
nesta primeira certeza, pois ela é a orientação do superconsciente, seu guia divino. Permaneça em quietude e observe o poder que reside em você. Não permita que as dúvidas e os medos, que são meras sugestões da mente consciente, substituam as ideias perfeitas que chegam até você. A chave para uma vida de prosperidade inabalável é tornar a intuição o seu único mestre, o seu único conselheiro, a bússola que nunca falha. Esta é a fé mágica que lhe convida a entrar em um novo mundo de possibilidades. O passo seguinte na jornada para a prosperidade real reside na absoluta compreensão do poder de suas palavras e pensamentos. Como a mente subconsciente aceita o que lhe é impresso com sentimento, a forma como você se refere a si mesmo, aos outros e às suas circunstâncias se torna a lei de sua vida. As suas palavras não são vazias. Elas são formas de radioatividade que saem de você e não retornam sem terem cumprido aquilo para o qual foram enviadas. Por isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam com clareza cristalina que pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Você deve se transformar em um guarda vigilante na porta de sua boca, permitindo apenas que declarações de verdade e de bem passem por ela. O homem ou a mulher que se sente pobre ou que constantemente se queixa da falta está, na realidade, convidando a pobreza para a sua vida. A mente está sempre a convidar algo, seja a prosperidade, seja a carência, e ela o faz através da qualidade de seus pensamentos e da natureza de suas palavras. Não importa quão abundante seja o dinheiro em sua conta, se o seu sentimento interior é de carência, você começará a perdê-lo. Nada chega à sua vida sem ter sido convidado. Você é o anfitrião que dita a atmosfera mental de sua casa, e o universo é o hóspede que obedece. Portanto, evite, de todas as maneiras, a declaração de derrota. Nunca diga "eu estou na ruína", pois esta frase imprime uma imagem de vazio em sua mente subconsciente e o resultado será uma manifestação de perda. Em vez disso, aprenda a falar com a convicção de quem já recebeu. É aqui que reside a verdadeira oração, a preparação de sua consciência para a bênção que se manifestará. Para atrair o suprimento financeiro, você deve agir com fé ativa. Não se trata de gastar insensatamente, mas sim de seguir a intuição, que por vezes o guiará a uma ação de fé que demonstrará sua crença na fonte. Você pode, por exemplo, comprar uma carteira ou uma bolsa nova e declará-la como o seu cofre mágico, para guardar o dinheiro que o universo lhe enviará. Ou adquirir uma caneta tinteiro elegante, afirmando que ela será usada para endossar os grandes cheques que estão a caminho. A verdadeira preparação é a atitude mental de quem já está na posse do bem. Você se é rico. Você se sente saudável. Logo, você é saudável. Você não tem medo de fazer grandes demandas ao banco da fé e confiança do universo, porque entende que a liberdade financeira é a ideia divina para o ser humano. Lembre-se, contudo, de que as coisas materiais nunca devem possuí-lo. Você deve possuir as coisas. Você teme perder algo? Essa posse não está verdadeiramente em suas mãos, e por meio do medo, ela acabará por se desvanecer. Você nunca possui, de fato, aquilo que teme perder. O apego e a queixa são os grandes ladrões de sua prosperidade. Você não aprecia a bênção se não é grato. Ela não se imprime na mente subconsciente e se irá embora de sua vida. A gratidão é a lei do aumento e é a lei da diminuição. Agradeça continuamente por tudo o que você tem e por todas as manifestações que chegam do suprimento invisível. Você deve mudar a sua atitude material em relação ao dinheiro, que é confiar apenas em seu salário ou em seus investimentos, para a atitude espiritual, que é confiar em Deus como a fonte inesgotável. Se uma porta se fechar em sua vida, saiba que imediatamente outra, ainda maior e mais perfeita, se abrirá para você. Portanto, em cada novo amanhecer, declare: hoje é o dia da minha incrível sorte. Mantenha esta afirmação em silêncio durante todo o dia, para contrariar qualquer pensamento negativo que possa surgir. E quando o dinheiro sair de suas mãos, saiba que ele apenas tocou uma mola oculta
liberando grandes somas para retornar a você sob a graça e de forma milagrosa. Não olhe para trás, nem se lamente pelos tempos difíceis, pois isso o arrastará novamente para aquelas condições. A maré virou para ficar, porque o universo tem o direito de agir em sua vida. Seus celeiros se encherão de abundância, pois você escolheu caminhar com a fé ativa e a palavra de poder. No caminho para o domínio de si e a conquista da riqueza interior, o ensinamento mais difícil de dominar, mas o mais vital, é a lei da não resistência. A mente deve ser purificada de todo ressentimento, ira, medo e preocupação. Todas estas formas de luta embaçam a visão, bloqueiam a intuição e paralisam a sua ação. A situação ou a pessoa que você resiste ou de quem você se ressente, na verdade, você a está segurando firmemente junto a si, pois a lei atrai exatamente aquilo que você teme ou desgosta. A Bíblia nos ensina que o aplomo é a pérola de grande valor. Manter a serenidade, o equilíbrio perfeito, permite que o poder interior lute a sua batalha, eliminando qualquer condição que cause sofrimento ou luta em sua vida. Pense na irritação como o veneno que cega seus olhos espirituais. A ira e o ressentimento não só turvam sua visão, mas muitas vezes afetam sua saúde física. Imagine a cena simples, mas comum. Você encontra um amigo na rua, cheio de alegria e boa vontade. Você comenta sobre o dia maravilhoso, mas ele, de forma desavisada, lhe diz que você parece cansado. O seu primeiro erro é a resposta emocional, dada com sentimento, negando-se o cansaço. O amigo insiste, criticando talvez o seu chapéu. Imediatamente o ressentimento o domina. Você volta para casa, a nuca doendo, congestionada pela sua atitude mental de irritação. Eis que surge a expressão popular: minha nuca está doendo, indicando que você está prestes a manifestar um resfriado ou algo mais sério. Mas você, que está a ouvir os segredos da prosperidade real, sabe a verdade. Para neutralizar a congestão e os males que a acompanham, deve invocar imediatamente a lei do perdão. Envie amor e boa vontade ao seu amigo e declare ao poder do alto: dai-me uma nova oportunidade. Desta vez, não lutarei, serei não resistente, amoroso e gentil. Ao fazer isso, você dissolve a energia negativa criada. A próxima vez que encontrar o amigo, cheio de boa vontade e indiferente à sua opinião sobre o seu chapéu, o universo terá mudado a sintonia e ele lhe dirá que você está com um ótimo aspecto, perguntando de onde veio o seu lindo chapéu. O segredo é que, para que a situação não se repita incessantemente, a reação emocional precisa ter chegado ao fim. A lei da não resistência está intrinsecamente ligada à lei do bumerangue, que chamamos de karma. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Tudo o que você lança para fora, retorna. A instrução de Jesus de fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, não é apenas um preceito moral, mas uma lei científica. Você não pode causar mal a ninguém sem causar mal a si mesmo, porque todos estamos interligados por uma misteriosa força magnética. O que você envia em palavras ou pensamentos contra o outro, reage sobre você mesmo. Os seus inimigos, na verdade, são apenas aqueles que residem em sua própria casa mental, as suas crenças subconscientes. Você atrai pessoas que o tratam com injustiça, é porque a imagem da injustiça está gravada em seu subconsciente. A história se repetirá até que você comece a pensar que está amaldiçoado. A única forma de neutralizar este padrão é não se perturbar de forma alguma pela injustiça e enviar boa vontade a todos os envolvidos. Afirme: a minha boa vontade é uma forte torre ao meu redor. Agora transformo toda a inimizade em harmonia e Você ficará admirado com o funcionamento desta lei. Assim como os antigos alquimistas transformavam metais comuns em ouro, você possui o poder de transmutar todo o mal em seu mundo exterior. É apenas um reflexo exato do seu mundo interior. Você purifica a sua consciência. O exterior se manifesta em ordem divina. A manifestação de grandes bênçãos exige uma consciência em ordem. E para isso,
Você precisa da vassoura espiritual, a ferramenta que varre a sua casa mental, preparando-a para receber o fluxo da abundância. A mente que está desordenada, atolada em crenças de carência, perda, fracasso, ressentimento e tristeza, está adormecida para o seu próprio bem. Enquanto estes pensamentos negativos desarrumam a sua casa interior, o seu bem está bloqueado, aguardando que você desperte. A chave para o despertar reside em sua palavra de poder, a sua varinha mágica. Quando as aparências adversas se manifestarem com mais força, quando você estiver no ponto mais profundo do desespero, é o momento exato de agitar a sua palavra sobre a situação. Não aceite a derrota. Rebatize o aparente fracasso, declarando: sucesso! Você não pode permitir que a terceira dimensão, o mundo das aparências adversas e da névoa em que a maioria vive, interfira na sua visão da quarta dimensão, que é a dimensão da verdade espiritual e da manifestação perfeita. A sua afirmação é o sol que dissipa essa névoa. Declare: o sol nasce agora em minha mente e em meu corpo, e vejo claramente a realização do desejo do meu coração. É crucial, no entanto, que os seus desejos sejam purificados e estejam alinhados com a vontade divina. Desejos sombrios e impacientes são respondidos de maneira sombria, ou chegam com grande atraso ou de forma violenta. Lembre-se do exemplo daquele que ansiava por flores, mas lamentava que ninguém nunca lhe enviasse. Por meio desse lamento sombrio, um dia, ao passar pela rua, um vaso de gerânios lhe caiu na cabeça. As flores vieram, mas não sob a graça, e não de maneira perfeita. Para que o seu bem chegue pelos canais corretos e de forma harmoniosa, a sua afirmação deve ser precisa. Eu agradeço porque o meu bem vem do universo sob a graça e de forma perfeita. Essa pequena frase, sob a graça de forma perfeita, é o selo que garante que a sua manifestação será livre de sofrimento, luta ou inconveniência. Aplique a vassoura espiritual para varrer tudo que não é divinamente planeado em sua vida. A afirmação é: o poder interior varre da minha mente, corpo e assuntos tudo o que não está divinamente planeado e põe a minha casa em ordem, agora e para sempre. A imagem de varrer sugere ação imediata e limpeza profunda, tirando a crença em tudo que é negativo. Ao limpar a sua consciência, você automaticamente atrai o seu bem, pois o mundo exterior espelha o estado do seu mundo interior. A importância do ambiente também deve ser notada. Um ambiente feliz e ordenado apoia uma consciência próspera. Livre-se de quadros sombrios e mantenha o seu espaço de trabalho impecável. Uma consciência que está em ordem é uma consciência rica. Manter a sua secretária organizada, jogando fora cartas antigas, papéis sem importância e objetos quebrados, uma forma de harmonizar a sua vibração com a riqueza. O desarranjo, os bornes com tinta desbotada e os pedaços de barbante guardados são maus para a riqueza, pois o mantém numa vibração de carência e confusão. Quando você coloca a sua vida exterior em ordem, as condições no exterior mudam e um novo mundo de ordem e prosperidade se manifesta. Afirme: agora sou imune a todas as feridas e frustrações. O poder interior é a paz e o equilíbrio perfeitos. E é nesta serenidade que reside a sua verdadeira força e a manifestação da abundância. A verdadeira realização e a visão clara do seu bem dependem diretamente do que chamamos de olho interior, a sua faculdade da imaginação. Que você vê com o seu olho interior, aquilo que você mantém com convicção em sua mente, você encontrará mais cedo ou mais tarde no exterior. Se você vê claramente a sua saúde radiante, o seu sucesso inabalável, e a sua felicidade plena, eles se tornarão realidade. Para que a visão seja pura, precisamos de uma nova formação mental. Historicamente, a mente humana tem uma tendência negativa. Quando coisas boas acontecem, a reação instintiva de muitos é exclamar: isto é bom demais para ser verdade. Milhões de pessoas têm neutralizado o seu bem com esta atitude, pois estas palavras ociosas, carregadas de sentimento e dúvida, são impressas no subconsciente e cuidadosamente executadas. Você é responsável por todas as suas palavras, até mesmo pelas mais descuidadas. Portanto,
É seu dever limpar o seu campo de visão e afastar o medo e a dúvida que embaçam a sua percepção. Para isso, você pode usar uma das afirmações mais poderosas de revelação. A luz das luzes flui através da minha mente, corpo e assuntos, revelando tudo em ordem divina. Eu vejo claramente que não há obstáculos em meu caminho. Eu vejo claramente o caminho aberto da realização. Esta é uma declaração de que a inteligência infinita está a trabalhar por você, revelando o seu plano perfeito. É fundamental entender a diferença entre visualizar e permitir que a imagem divina surja. Você não deve forçar a sua visualização, nem tentar criar uma imagem a partir do seu raciocínio limitado. A imagem do seu bem virá à sua consciência diretamente do superconsciente, o reino da intuição pura. Quando você afirma a verdade, as ideias divinas entram na sua mente consciente. Você está, assim, a ligar-se ao seu suprimento invisível, que se manifesta no exterior pela consciência de já ter recebido. Mas a sua visão deve ser permanentemente protegida. A preocupação, a dúvida e o medo embaçam os seus óculos de campo espiritual. Estas lentes devem ser continuamente limpas com inspiração fresca e fé inabalável. Mantenha-se nesta alta vibração e afirme: eu vejo vividamente o meu suprimento imediato e interminável. Ele vem de um poder superior. E todas as portas se abrem, todos os canais estão livres. Lembre-se sempre de que você está a ligar-se a um reservatório que o provê em todas as suas necessidades, grandes e pequenas, de forma contínua e sem esforço, desde que você não tenha dúvidas ou temores. Um dos maiores obstáculos à clareza da visão é o medo da perda, que está intimamente ligado à lei do uso ou perda. Acumular e poupar por medo, ou guardar para um dia chuvoso, conduz invariavelmente à perda. Se você economiza para uma doença, ou de uma eventualidade, a doença e a eventualidade certamente chegarão. A lei da natureza é: use ou perca. Você deve usar o que tem, de forma livre, mas com sabedoria, sabendo que o seu suprimento invisível está sempre à mão. Ao usar, você aciona uma mola oculta que garantirá que mais seja adicionado. A abundância, então, começará a se acumular, não por medo de perdê-la, mas pela sua fé ativa na fonte inesgotável. Viva plenamente no agora, trazendo o seu futuro para esta hora. Olhe em redor e veja os campos já brancos para a colheita, prontos para a manifestação do seu bem. A lei da renúncia é, talvez, o princípio mais desafiador para a mente humana, mas sem a sua compreensão e prática, a realização plena do desejo do coração é impossível. O desejo do coração só pode ser alcançado através da não resistência e da completa entrega. A renúncia não significa desistir do seu sonho, mas sim abrir mão da sua vontade pessoal e da sua forma limitada de alcançá-lo, entregando o seu desejo ao divino designer, a inteligência infinita. Muitas vezes, a mente humana deseja algo que não faz parte do plano divino para a sua vida, e ao buscar a manifestação desse desejo, encontra bloqueios contínuos, ou se o alcança, o resultado é a infelicidade ou a desgraça. Lembre-se, a saúde, a riqueza, o amor e a expressão perfeita de si mesmo são o que chamamos de quadrado da vida, e eles são a ideia de Deus para cada indivíduo. Mas o caminho da manifestação, o como isso se concretizará, pertence ao grande designer. Existe uma força tremenda em simplesmente declarar: desejo apenas o que Deus deseja para mim. Ao fazer esta entrega, o desejo errado se desvanecerá e a aspiração correta tomará o seu lugar. Você deve dar à inteligência suprema o direito de agir. Você deve colocar o seu desejo no altar e declará-lo como não sendo seu, mas pertencente ao Espírito Divino. Se for da vontade do Espírito, a manifestação virá. Se não for, o dinheiro, a casa, o relacionamento ou a oportunidade que você precisa virá de outra maneira, sob a graça e de forma perfeita. Uma mulher estava prestes a vender um bem precioso por necessidade, mas a sua conselheira lhe disse para colocá-lo no altar, declarando:
Este alfinete não é meu, é do Espírito Divino. Se for da sua vontade, ele será vendido. Caso contrário, receberei o dinheiro de outra maneira. Poucos dias depois, ela recebeu um cheque inesperado, que lhe forneceu o dinheiro necessário sem ter que vender o seu objeto. Ela havia aplicado a maravilhosa lei da renúncia. O medo e a suspeita são as ervas daninhas que impedem a realização. Quando você está cheio de dúvida e medo, mesmo que o amor perfeito ou a companhia perfeita apareçam em sua vida, eles permanecem por pouco tempo e depois se vão, porque você não conseguiu crescer até a sua demonstração. O desejo do seu coração pode estar maduro, mas se você está verde, cheio de pensamentos negativos, a manifestação não se sustenta. A lei da observação nos ensina que a panela que é vigiada nunca ferve. No mundo espiritual, a lei opera de maneira semelhante, mas de forma mais perfeita. Você deve ter uma chaleira que assobia, que não precisa ser vigiada. A sua demonstração assobiará para você quando estiver pronta, e quando você estiver pronto para ela. Para se alinhar com o ritmo da vida e com o grande designer, você deve afirmar: eu me harmonizo com o Espírito e sigo o plano divino de minha vida. Os caminhos estão livres para a ação divina. Esta afirmação carrega um sentimento de tremendo poder, dissolvendo as velhas formas de pensamento e permitindo que a ideia divina do sucesso tome o seu lugar. O homem de sucesso caminha ao ritmo da música oculta, com o ritmo em seus pensamentos. Todo o tráfego se move em sua direção. Ele não tem sorte, ele tem ritmo. Para recuperar o seu ritmo, afirme novamente: a maré virou para ficar, porque Deus tem o direito de passagem. A sua consciência, purificada e em ordem, é o portal para a manifestação do suprimento interminável. A expansão de si mesmo é o propósito final do plano divino. E a alegria de ser quem você é, sem reservas, é o primeiro começo para o sucesso. Você precisa saber, com uma convicção inabalável, que o chão onde você pisa é terreno sagrado e que você está em expansão no plano perfeito de sua vida. No plano divino, todo desejo justo do coração é satisfeito. A verdadeira liberdade reside em viver intuitivamente, o que é viver na quarta dimensão. O caminho mágico da intuição é o que o leva para fora da casa da escravidão, que é o medo e a limitação, e para abrir a sua terra prometida. É o Espírito Divino que o guia e move a montanha da dúvida e do obstáculo, colocando-o no lugar certo, na hora certa. O universo é sempre a seu favor. Mesmo quando as aparências gritam por preocupação, você deve se lembrar de que as adversidades e os medos são, na verdade, grandes fanfarrões, sem poder real sobre você. Um homem que se preocupava incessantemente e não conseguia parar os pensamentos ansiosos, decidiu dar um prazo para sua preocupação: meia hora. Para sua surpresa, ao tentar se preocupar intencionalmente, descobriu que era impossível. Ele havia acionado sem saber a lei da não resistência. E a preocupação se desfez no ato de lhe dar atenção forçada. A fé não é uma emoção passageira, mas uma força contínua, uma corrente do Golfo que flui através do oceano da vida, trazendo calor e transformando as condições mais frias e difíceis. A fé é simplesmente o saber, a substância daquilo que se espera, a evidência do que não se vê. Não é o esforço mental de tentar acreditar, mas o conhecimento tranquilo de que Deus pode e fará o milagre. Para que a fé dê frutos, ela deve ser perseverante. Uma mulher com um crescimento físico, embora tivesse uma fé perfeita na cura, não viu resultados por semanas. No entanto, sua crença não vacilou. Ela continuou a afirmar: eu vejo o meu crescimento a diminuir em proporções e ele está a desaparecer. De repente, o crescimento desapareceu completamente. A cura era uma ideia perfeita na mente divina, e a fé persistente dela a trouxe à manifestação. É importante que você não se apegue a desejos que foram superados pelo seu crescimento espiritual. Quando você evolui, os seus antigos desejos parecem insignificantes.
Ao olhar para trás, você dirá: graças a Deus eu não obtive as coisas que tanto desejava quando tinha 18 anos. Eu queria que eu não tivesse conseguido as coisas que queria aos 22. Isso mostra que a inteligência infinita estava a protegê-lo de um caminho que não era o seu maior bem. Você deve garantir que os seus desejos sejam infalíveis, declarando: desejo que apenas as ideias divinas se realizem sob a graça e de forma perfeita. Esta é a forma mais alta de sabedoria, pois você se coloca em alinhamento com a força criativa universal, permitindo que ela realize em sua vida o destino de glória que foi planeado para você desde o início. O caminho da prosperidade real é o caminho do domínio de si mesmo, da não resistência e da fé ativa, o saber que o seu bem está garantido. Chegamos ao ponto crucial, onde a sabedoria da lei se funde com a ação de viver. A vida é um palco onde você demonstra, a cada momento, que a inteligência infinita é a sua defesa, a sua libertação e o seu suprimento imediato e interminável de todo o bem. Você diz que vai fazer algo, mas depois duvida, você se divide e a sua demonstração se atrasa ou se anula. Você deve ser um com a sua palavra. O aplomo, a serenidade imperturbável é a sua armadura. O homem que mantém o seu equilíbrio atrai tudo o que lhe pertence. As suas bênçãos, grandes e pequenas, estão sempre preparadas com muita antecedência. Elas esperam apenas o momento em que a sua consciência estiver limpa e harmonizada para se manifestarem. Não se permita cair no lamento ou na autocomiseração. Bruce Barton diz que há perigo em lamentar-se de si mesmo, pois isso o retira da inteligência infinita. Em vez disso, use os seus óculos de campo espiritual. Acredite que você os tem e eles trarão as suas bênçãos distantes para muito perto. Com estes óculos da fé, você verá avalanches de cheques, notas e moedas. Você verá saúde, felicidade e sucesso. Mas mais importante do que isso, você verá a ideia divina do seu lar perfeito, do seu relacionamento ideal, da sua expressão profissional completa. A mente consciente precisa ser redimida de seu pensamento equivocado, fornecendo-lhe as ideias corretas para que o subconsciente possa trabalhar. Repita continuamente as afirmações de verdade, pois elas são a ponte entre o potencial invisível e a manifestação visível. Lembre-se, o destino de toda a pessoa é a felicidade e o sucesso completos. Mas para que isso se concretize, você deve sair do papel de vítima e assumir o de mestre de seu próprio destino. Você é o protagonista no palco da sua vida. Nunca se contente em ficar para trás, na sombra das dúvidas e dos medos. O plano divino se desdobra por meio da sua obediência à intuição. A cada dia, você é convidado a sintonizar-se com a única estação, a inteligência infinita. Olhe com assombro para o que está à sua frente, com a ideia firme de que o seu suprimento virá dela. As grandes coisas da vida virão com facilidade, desde que você não permita que as sombras da dúvida e do temor obscureçam a sua visão. Mantenha-se nesta certeza, pois a sua palavra de poder e a sua fé ativa estão a construir a sua realidade, neste exato instante. A casa que a fé constrói é inabalável e está cheia de todas as bênçãos. Saia agora e demonstre o seu domínio, o seu aplomo e a sua absoluta gratidão. Não há poder que possa resistir a um coração cheio de boa vontade e uma mente focada na ideia divina. O seu momento de prosperidade real é agora. Se esta mensagem ressoou com a verdade em seu coração, se você sente a mudança a acontecer em seu ser, você deve fazer a sua parte nesta corrente de abundância e sabedoria, para que mais pessoas descubram os segredos da prosperidade real e para que você continue a receber estas poderosas revelações. Siga o canal agora mesmo, inscreva-se, deixe o seu curtir neste vídeo para ativarmos a lei do aumento e compartilhe esta sabedoria com aqueles que também buscam a verdadeira riqueza interior. A sua ação de compartilhar é a sua demonstração de fé e a prova de que você acredita no bem infinito